Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Stranger Things, do autor Joseph Vogel, publicado pela Dark Side Books. Bom, eu sou completamente apaixonada pelos anos 80 e assim que recebi esse livro em mãos, eu precisei imediatamente começar a ler. Não apenas eu adoro a série Stranger Things, mas também a década de 80. Quando eu vi esse livro aqui e comecei a folhear, eu percebi que ele é uma carta de amor aos anos 80. Ele vai mostrando vários aspectos dessa década, não apenas as inspirações, por exemplo, que vieram da década de 80 em filmes, em livros, em músicas. Não apenas isso, mas também o modo de viver dos anos 80, a política, as questões que estavam em alta nos anos 80, a questão da Guerra Fria, até o rapto de crianças. Tem uma parte aqui nesse livro toda voltada para isso, né? Como aquela questão das caixas de leite, que colocaram fotos de várias crianças, se popularizou as caixas de leite, entre outras coisas, claro, mas especialmente a gente associa essas fotos de crianças desaparecidas às caixas de leite. Então ele vai mostrando aqui vários aspectos dessa década. Esse livro pra mim então foi de fato irresistível. À medida que eu ia folheando, e aí aparecia Jurassic Park, Parque dos Dinossauros, aparecia Tubarão, que é um filme também que eu amo, e Stephen King. Toda a primeira parte do livro é inteiramente voltada para um dos meus autores favoritos, Stephen King. Claro, o autor vai sempre fazer vários paralelos e pescar várias influências, tudo na construção da série Stranger Things, nesse fenômeno, né, que é uma das grandes séries do nosso tempo. E sinceramente eu passei até a enxergar a série com outros olhos, porque claro, eu amo a série, eu reconheço toda a qualidade envolvida em absolutamente tudo, no roteiro, nos atores, escolha de elenco, mas enquanto você vai lendo aqui o Stranger Things, você percebe detalhes que você não fazia ideia. Sabe aqueles pequenos detalhes que os criadores, os irmãos Duffer, pensaram assim, nos mínimos, nas minúcias, nos mínimos detalhes mesmo, e você percebe que assim, pequenas coisas que normalmente passam talvez despercebidas pelo público em geral, na verdade contribuem para esse todo, para esse fascínio que a gente tem em Stranger Things, até na escolha das roupas, escolha minuciosa das roupas, nas músicas que os personagens escutam, que mostram um pouco da personalidade de cada um. Ele vai focar muito aqui nas músicas mais alternativas, por exemplo, que o Jonathan escuta, no estilo de cada um, como isso refletia o estilo de vida nos anos 80. Até em classes sociais aqui, pequenos detalhes, a gente percebe que as roupas do Will Byers, né, a família dos Byers que tem menos dinheiro, então eles têm que refletir isso também nas roupas, no que eles têm em casa. Em contrapartida, os Wheelers, né, Mike Wheeler e Nancy, a família deles já tem mais dinheiro, e isso se reflete em cada pequeno detalhe que foi pensado e projetado para a série. Tem uma curiosidade bem interessante logo no começo, que foi quando os irmãos Duffer tiveram a ideia para Stranger Things. Foi enquanto eles estavam trabalhando em outra série que eu amo. Eu até falei recentemente sobre ela aqui, que é o Wayward Pines. Eu sequer lembrava que eles trabalhavam em Wayward Pines. Então eles estavam aqui, ó, trabalhando com o M. Night Shyamalan, né, que também foi diretor em Wayward Pines. E foi nessa época que surgiu a ideia de Stranger Things em suas primeiras pinceladas, diz aqui, né? A história de uma pessoa desaparecida, com base em um período histórico, apresentando alguns elementos sobrenaturais e conspirações do governo. Tentaram vender a ideia do seriado algumas vezes, né, que foi rejeitada. Imagina rejeitar Stranger Things. Tá, tal qual rejeitar J.K. Rowling, né? Acho que a pessoa se arrependeu redondamente. Então fala também, ó, no início sobre as gerações, geração X, geração Z, vai falando um pouco sobre aquele período, uma geração criada em bicicletas, videogames e filmes de grande sucesso. A cultura pop foi algo muito grande nos anos 80, a gente tem coisas maravilhosas que cultuamos até hoje, que amamos até hoje. Não é à toa que essa década tem um brilho próprio, né? A gente já lembra com carinho, é uma das minhas décadas favoritas. Foi a década que eu nasci, mas não é por conta disso. Eu tenho muitas coisas favoritas nos anos 80 e isso se reflete na vontade que eu tive em ler esse livro à medida que eu ia folheando. E logo no início do livro ele vai mostrando um pouco das várias referências que aparecem e que foram inspirações para o Stranger Things. É claro que a gente sabe que Stephen King é uma grande inspiração. O próprio escritor, né, o próprio autor, ele chegou a twittar que Stranger Things é uma mistura dos livros dele, de vários livros dele, e ele ama isso. Os irmãos Duffer ficaram bem felizes porque eles são muito fãs do Stephen King desde o começo e claro que teve uma grande influência. Até algumas pequenas referências, pequenas inspirações em obras do King que eu já li,
Eu acho que nesse aqui eu li quase todas as que ele menciona aqui, menos Conta Comigo, que tá no livro Quatro Estações, né? O Conto, o Corpo, a novela. É engraçado porque tem referências que eu nem tinha feito imediatamente. Claro, algumas coisas são mais óbvias, mas outras eu nem tinha relacionado tão na cara assim. Tem muita coisa assim que lembra Stephen King. O próprio It, né? Aquele grupo de garotos contra uma criatura subterrânea que as pessoas não têm conhecimento, não acreditam, é tudo muito velado. Até algumas cenas do filme Conta Comigo, nos trilhos, aquela parte dos trilhos, várias cenas que a gente já traça um paralelo entre Stranger Things e o filme. Inspiração também, claro, em Carrie a Estranha, nos poderes telecinéticos de Carrie, que é uma garota que fica um pouco à margem, né? No caso, a gente lembra muito da Eleven também com isso. E, por exemplo, uma até que eu já tinha mencionado aqui no canal, quando eu li A Incendiária, a garotinha da Incendiária, a Charlie McGee, lembra muito a Eleven. Ela é pirocinética no livro, ela consegue criar fogo, mas ela tem um poder tremendo e muito forte, e uma agência do governo está sempre a perseguindo para usar o seu poder. Então a gente lembra imediatamente de Stranger Things, tanto que no vídeo que eu fiz sobre esse livro eu mencionei, eu tracei esse paralelo também. São várias referências a livros do Stephen King dentro da série, até a gente ver personagens, pessoas na série lendo livros de Stephen King, e em relação até ao próprio logo, né, a própria fonte utilizada em Stranger Things. Uma das coisas que os irmãos Duffer queriam eram justamente que lembrassem livros do Stephen King dos anos 80. Anos 80 foi uma década muito maravilhosa para o Stephen King. Muitos dos seus grandes sucessos foram publicados nessa década, tanto que tem uma parte aqui toda dedicada a isso. Mas claro, também tem muitas outras referências em Stranger Things, como também ao Steven Spielberg, a ET, o extraterrestre, até em relação a Tubarão. Eu não fazia ideia da influência de Tubarão em Stranger Things, a ponto da série originalmente se chamar Montauk, que é a cidade de Tubarão, né? Na verdade a cidade é Emmett, mas Emmett é justamente inspirada na cidade de Montauk, em Long Island. Então eles queriam que originalmente a série, que teve esse nome Montauk, né, Stranger Things, fosse ambientada lá em Long Island, mas depois colocaram essa ideia de lado. Tem uma grande influência sim de Tubarão, daquele vilão que fica sempre ali escondido, que não aparece muito. Foi algo que eles quiseram também colocar na primeira temporada, não mostrar de cara o Demogorgon. Até a questão toda de Dungeons and Dragons, eu não conhecia praticamente nada de Dungeons and Dragons, então eu não conseguia fazer as referências, mas é claro que a gente percebe isso na série. Mas assim, não é apenas uma inspiração, é até meio que um guia para a gente entender Stranger Things, que os meninos usam, né, várias referências, várias coisas que eles conheciam de Dungeons and Dragons, D&D, para entender o que está acontecendo em seu mundo. Então tem um mix aí na série entre esse mundo de fantasia que eles jogam e a realidade que eles estão vivenciando. Vários termos como o próprio Demogorgon, o Devorador de Mente, o Vale das Sombras, a Visão Verdadeira, várias coisas eles realmente retiram diretamente do jogo para tentar entender o que está acontecendo em Hawkins. Então eles têm uma espécie de guia. Enquanto eu tava lendo, eu percebi até várias referências, várias coisas que já haviam sido mostradas na primeira e na segunda temporada, que levam a gente diretamente até a terceira, porque esse livro aqui foca na primeira e na segunda. Então quando o autor ia falando sobre algumas coisas, fui percebendo como de fato algumas coisas que haviam acontecido assim estavam diretamente ligadas a tudo que a gente ia ver na terceira. Realmente é um livro que me deu essa visão geral da série, muito mais geral, assim, muito mais aprofundada até, uma visão que eu não tinha, e também me fez admirar mais o trabalho que os irmãos Duffer tiveram aqui em relação a Stranger Things, a entender até um pouco mais do sucesso desse fenômeno que é a série. Então tem muitos aspectos interessantíssimos aqui nesse livro, além do livro estar maravilhoso. Vários detalhes incríveis, tanto na diagramação, que deixam a gente mais do clima, quanto também na parte de trás, em que tem várias artes de ilustradores que são todos fãs da série, ilustradores brasileiros. Eu adorei conferir essas artes dos ilustradores brasileiros, porque o fato também de serem fãs da série dá esse gostinho a mais. Tem sim alguns errinhos de revisão aqui nessa edição que precisam ser ajustados. Por exemplo, apenas alguns exemplos por cima. Na parte de Jurassic Park, ele vai mencionar a Doutora Sattler, em vários momentos é repetido, só que é mencionado o Dr. Sattler, e não existe esse Dr. Sattler, na verdade é a Doutora Sattler. Então foi trocado aí o gênero quando mencionado aqui numa página inteira, quando vai fazer uma comparação entre as ações da Doutora Sattler e do Bob Newby na segunda temporada. Também tem algumas citações que a gente lê no texto e depois no destaque menciona como se fosse outro personagem que estivesse dizendo isso. São alguns erros assim pequenos de revisão que precisam ser ajustados,
mas nada que tire o brilho dessa edição maravilhosa. Realmente gostei demais de mergulhar nos anos 80, cultura pop, estilo de vida, músicas e tudo isso com o gostinho de Stranger Things, que é uma série que eu admiro bastante. Se você também gosta de tudo isso que eu mencionei, vai em frente, dá uma chance. Se já leu, conta aqui o que achou, se quer ler. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre esse lançamento da Dark Side Books. Eu vou deixar aqui embaixo o link para a compra deste livro, tanto na Amazon como também na loja oficial da Dark Side Books no site deles. Se você compra na loja, você ganha alguns brindes adicionais, como por exemplo esse marcador aqui, muito legal, que ele vem aqui em forma de walkie-talkie e tem aquela frase que eu adoro, que é manhã são para café e contemplação. Só que daqui tem uma versão com livros também, né, que tem um tracinho aí na palavra café. E eles colocaram também livros, eu também concordo com isso, né? Adoro café e livros, é um marcador muito legal, adorei. E também se você compra na loja da Dark Side, você ganha esse caderninho incrível, gente, bem no clima anos 80. Olha isso aqui, que fofura, né? Tem essa fita. E por dentro, gente, esse caderninho é sem pauta. Eu adoro caderninhos sem pauta, ó. Tem uma folha bem confortável também, aquele caderninho pra gente usar como bem desejarmos. Então, comprando pela loja da Dark Side, você ganha esses brindes adicionais. Eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Vamos trocar uma ideia nos comentários aqui embaixo, dá uma olhada no box de informações, me conta o que achou. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, isso é bem importante na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal para receber sempre em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima!